eu chamei até um título aqui, que é Resolvendo uma Classe de Problemas, né, com desenvolvimento da teoria e aplicação na prática. E tudo isso começou com uma questão pessoal minha, que inclusive a doutora Drescher colocou na apresentação dela, né? Eu ficava muito incomodada com a história das organizações ou das pessoas, os que eu chamo aqui de praticantes, né, não fazerem um link com a academia, e vice-versa. E a doutora Drescher apresentou aqui, inclusive, as justificativas, né, muito claras, com a apresentação dela, inclusive com porcentagens lá de artigos que são lidos, não são lidos, e também confirmando que os gerentes eles não conseguem absorver o conhecimento que nós geramos. Então, essa foi uma questão pessoal minha, e quando eu entrei para o meu mestrado, eu queria alguma coisa que a gente pudesse envolver as duas partes e resolver um problema, né? E quando eu entrei em contato com a Design Science Research, e eu fiquei pensando, bom, será que então, é a metodologia que eu devo utilizar? Né? Bom, apresentando, então, a Design Science Research na prática, né? Eu fiz a Design Science, todo o meu estudo na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que em 2017, aliás, até hoje, né, 645 cidades, quase 84 mil policiais, né? Isso foi, eu fiquei lotada na 6ª sessão do Estado Maior, com o projeto da nova pesquisa de clima organizacional. Haviam 28 participantes nessa equipe, e era muito importante porque quase dos 84 mil, quase todos eles estão na rua. Então, essa nova pesquisa, ela incluía não só coletar dados pelo notebook, mas também por smartphones e tablets. Bom, e a minha questão de pesquisa foi como o uso integrado de mídias sociais apoiam a gestão do conhecimento no gerenciamento de projetos, tá? Então, qual era a classe de problemas aqui? Quem trabalha em gestão de projetos sabe disso. Existem as lições aprendidas que nós vamos pegando lá durante o ciclo do projeto. Várias coisas vão acontecendo, coisas boas e coisas não tão boas. E a intenção é levar as coisas boas e não boas para o próximo projeto, para que nós possamos passar pelo novo ciclo de uma forma melhor, né? Só que as lições aprendidas nós deixávamos pelo caminho. E para quem conhece gestão do conhecimento, sabe que o conhecimento ele é importante também no contexto onde ele ocorre. Então, você deixar passar todo o projeto para chegar no final, fazer uma reunião de 4 horas, falar assim, quais foram as lições aprendidas, muitas coisas você deixa para trás, você esquece, perde o contexto. Então, a classe de problema era como você coletar o conhecimento durante todo o ciclo de projeto, né? Então, esse era o nosso objetivo. Então, o objetivo era, nesse caso, nós escolhemos, eu escolhi um artefato, eu não criei um artefato, né? Estudar ele em campo, ou seja, instanciar esse artefato no campo, né? E avaliar ele no contexto, tá? Para ver se ele poderia resolver esse problema, que é coletar os conhecimentos durante todo o ciclo do projeto. Bom, aqui eu já fiz uma coisa mais, digamos assim, mais didática, esses 3 próximos slides, depois eu vou entrar num slide um pouco mais pesado. Começa, então, com a conscientização do problema, onde eu fui na Polícia Militar, fiz uma série de entrevistas, né, para a gente poder saber qual era o problema, os problemas, né, eles também tinham esse problema de coletar conhecimento durante a fase, né, e como nós estávamos no projeto do novo pesquisa de clima organizacional, eles colocaram como objetivo colher lá as inconsistências do projeto. Então, foi nessa fase que nós entramos com o artefato, né. Então, depois da conscientização do problema, nós traçamos o objetivo da solução, né? E aí, houve a escolha do artefato, este artefato foi instanciado, né? Na instanciação,
eu apliquei, aqui a demonstração é quando nós aplicamos, quando os usuários começaram a usar o artefato, e aí eu apliquei aqui o technical, a pesquisação técnica, né, onde o pesquisador tem 3 papéis. Então, ele tem o papel do pesquisador propriamente dito, que vai ficar observando, fazendo anotações. Ele também tem o segundo papel, que é do técnico, que é quem faz a instanciação, quem ajuda tecnicamente as pessoas que estão organizando esse artefato. E tem também a do ajudante, que durante o artefato sendo executado, caso alguém tenha alguma dúvida, o pesquisador vai lá, veste, né, a camisa do ajudante e vai lá ajudar a solucionar dúvidas com relação ao artefato. E por último aqui, o terceiro slide, né, quando vem aqui para a parte de baixo, aliás, deixa eu até colocar aqui o meu apontador, né, só um minutinho, deixa eu ver onde ele é aqui, tá? Quando a gente vem nessa parte de baixo aqui, olha, nós estamos analisando o artefato propriamente dito, né? Então, eu vou usar ali um modelo de aceitação técnica. Mas o que eu acho que, para nós das ciências sociais, e agora a gente abstrai isso para a área da saúde, né? Que é a análise do contexto, né? Então, analisar como as pessoas estão se comportando mediante a este artefato, né? Isso é importante, e foi aí que nós começamos a usar em ciências sociais, é aí que eu acho que a saúde também pode analisar esse contexto de uma outra forma, porque antes, quando estava muito na ciência do artificial, era uma coisa de analisar o comportamento, apenas a interligação entre o artefato e o técnico lá, a pessoa que está utilizando. Nas ciências sociais, nós começamos a analisar um pouco mais o contexto, e aí vocês vão ver alguns resultados que nós colhemos. E no final, inclusive isso aqui, não é, doutora Drescher? Isso aqui é até aquela representação daquele slide que a doutora passou, né, do passo a passo lá, do método, e no final nós temos a comunicação. Essa comunicação foi feita por meio da dissertação que está publicada e de artigos, né? Isso foi rapidamente para passar, para vocês poderem entender, então, aqui, isso aqui já é aquele slide da doutora Drescher, mas já voltada para a pesquisa que eu fiz, né? Então, como a doutora mesmo disse, tudo começa com uma revisão de literatura, né? Então, eu fiz uma revisão sistemática de literaturas com mídias sociais e gestão de projetos, e fiz uma revisão de literatura com mídias sociais e gestão do conhecimento. Para quê? Para ver se as mídias sociais, tanto de gestão de projeto como de gestão do conhecimento, se havia um acordo entre as mídias sociais, né? Porque isso já era um artefato que eu estava buscando, né? E com isso surgiu a questão de pesquisa, né? Então, como as mídias sociais podem tanto apoiar a gestão do conhecimento como a gestão de projeto, né? E fui para a literatura atrás dos artefatos. Aliás, voltando aqui um pouquinho, né? Dessa revisão sistemática de literatura saiu o funil holístico do conhecimento. Mais à frente nós vamos ver por que ele foi importante, né? Depois aqui, quando nós fizemos a revisão de literatura para encontrar o artefato, encontrei 11 artefatos, entre artefatos para gestão de conhecimento e gestão de projetos, ou seja, artefatos que usavam, que faziam o gerenciamento dos dois. No final, eu até cheguei a 2 artefatos muito interessantes, e uma coisa que é importantíssima no Design Science também é que o praticante entenda o desenho, né? O design, o projeto. Então, desses 2, eu acabei decidindo por um, que é esse aqui, ó, o SUM4PM, né? SM4PM, porque ele era mais fácil de ser entendido pelo praticante, tá? E aí eu instanciei o artefato, daqui a pouquinho vocês vão ver como ele foi instanciado, né?
Eu fiz aquela parte da identificação do problema, objetivos da solução e instanciei. E nessa etapa de executar o artefato é onde eu apliquei aquele pesquisação técnica, onde eu falei que o pesquisador tem 3 papéis, né? O papel do técnico, que fez a instanciação, o papel do ajudante, que durante a execução está resolvendo as dúvidas do praticante, e do pesquisador, que durante a execução, não tendo o papel do técnico e nem do ajudante, eu fiquei lá fazendo as observações. Ok? Bom, esse aqui é o artefato que foi instanciado, ele está pequenininho aqui, mas já já nós vamos ver ele mais explodido, ok? E temos aqui as avaliações, ó. Então, como mostrei naquele slide anterior, tinham 2 vias assim. Uma via validava o artefato por meio de um método de aceitação técnica, que neste caso aqui, ele avaliou a utilidade, a facilidade de uso e a conveniência desse artefato. Tá? Então, aqui nós estamos falando do artefato propriamente dito, né? E desse lado de cá, olha, avaliação do contexto. Então, quais eram os objetivos do participante ao utilizar esse artefato? O que ele sentiu ao usar esse artefato? Qual foi o comportamento e qual foi o sentimento? Para isso, eu tive que usar o MaxQDA+. Para quem não conhece, ele é um concorrente do NVivo, o NVivo é um pouco mais popular, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu colhi aqui em torno de 700 segmentos, encontrei em torno de 300 códigos, então eu não conseguiria fazer isso se eu não tivesse um software para me ajudar aqui na análise qualitativa. Bom, uma coisa que é bastante legal, né, do Design Science é o seguinte, é justamente aquela coisa do usuário também se envolver na pesquisa, né? Eu fiz aqui 2 grupos focais, né? Ou seja, coleta de dados, entrevistas, 2 grupos focais, observação direta e observação documental. Diga-se de passagem, a Polícia Militar não me negou em nenhum momento qualquer dado e qualquer documento, então tudo foi me disponibilizado. Eu tive o privilégio de ter um posto de trabalho lá dentro, né? E com a análise de toda dessa documentação, desses dados, etc., o Design Science, ele permite que o pesquisador refine o artefato, né? Então, o artefato, a princípio, era esse, o instanciado. Com a coleta de dados, eu percebi que eu teria que melhorar esse desenho. Então, eu refiz esse desenho, né? Eu redesenhei e levei para os grupos confirmatórios, né? E o que é bacana, né? E é por isso que eu sou tão apaixonada pelo Design Science, porque foi nesse momento que lógico, lá na execução do artefato, eu peguei muita coisa também, que eu vou mostrar mais adiante os resultados, mas nesse momento aqui da avaliação do grupo focal, os praticantes, eles proporam um redesenho desse meu artefato, né? Então, eles redesenharam o artefato, porque é muito importante que o usuário entenda o artefato, né? Se ele não entender, não faz sentido. Se não fizer sentido, não vão usar, né? Então, tudo isso, o Design Science, ele nos permite, né? Aqui, eu pedi até à doutora para ela explicar um pouco mais sobre a instanciação, porque neste caso, eu escolhi um artefato, eu não desenvolvi, então era um framework de mídias sociais, né? Então as mídias sociais estão todas aqui, né? E aqui são as funções da gestão de conhecimento, né? E o que eu fiz, então? Eu instanciei, depois de várias entrevistas com a Polícia Militar, né? Então, nós instanciamos aqui usando o EPM, o WhatsApp, o Lotus, né? Lotus Notes, o blog do PM Social, que é um blog que eles tinham lá, e o SharePoint, né? Então, isso foi uma instanciação, foi isso que nós fizemos em campo, tá?
E aqui foi o meu redesenho, depois de ter feito aquele grupo focal, né, foram 2. Isso é importante também para quem vai fazer grupo focal. Existem algumas regras que dão rigor. Não foram 2 grupos focais à toa, né? Eu tenho um artigo que ele foca. Também não foi uma composição qualquer. A composição de todos os grupos focais foram semelhantes para não dar viés. E eu estava dentro de uma polícia militar que é hierarquizada, então isso era importante também, né? E aqui eu já fiz, por exemplo, aqui eu coloquei um link, porque não havia integração do blog com o PM Social, mas essa integração foi feita através de um link dentro do blog. Aqui nós temos 2 botões tridimensionais, esse da integração e esse do WhatsApp, porque essa integração do WhatsApp, a gente sabe que ele não se integra a nada, né? E ele foi integrado aqui no nosso artefato por meio de pessoas. Por isso que tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Ela foi integrada por meio de pessoas. Tá? Apresentei ao grupo focal, né, confirmatório, foi quando eles me trouxeram o redesenho do artefato por eles. E aí eu dou mais uma outra dica, gente. Leve sempre uma folha de papel em branco, né? Porque essa folha... Quando eles começaram a discutir o desenho, né, eles me contaram como eles queriam que o desenho, como eles achavam que o desenho faria mais sentido para eles. E quando eles começaram a falar, gente, eu comecei até assim, me arrepiar, né? E vocês já vão saber por quê. Só que eu não queria também interferir na análise deles. Eu peguei realmente essa folha de papel, coloquei na mesa e falei assim, olha, vocês podem desenhar para mim? E aí eles se debruçaram na mesa e começaram a fazer o desenho deles todo, né? Então, o que fez sentido para eles? Fez sentido as pessoas estarem no centro, né? Depois das pessoas estarem no centro, o que era importante? Importante era as funções, então nós temos aqui as funções da gestão do conhecimento. A partir das funções, aí sim entrariam as ferramentas, né? Após as ferramentas, aí viriam a integração de todas elas, tá? E tudo isso dentro de todo o ciclo de vida do projeto, ok? Para eles fizeram mais sentido e eu concordei. Então, foi uma coisa que nós da academia propomos e eles, praticantes, acabaram ajudando a refinar esse artefato. Esse aqui é só para vocês terem uma ideia, né, de como o artefato se desenvolveu, desde o SM4PM aqui de Ikemoto, né, ele instanciado, refinado pelo pesquisador e finalmente redesenhado pelos praticantes. Agora os resultados. O primeiro resultado, eu vou falar daquele funil que nós vimos lá na revisão sistemática da literatura, com esse artefato refinado pelos praticantes, ok? Então, aqui nós temos o artefato, e esse aqui vocês não conhecem, mas isso saiu da revisão de literatura que eu fiz para chegar a esse trabalho, né? E olha que interessante, por que eu fiquei assim, por que eu não quis falar nada, que eu me arrepiei toda, que eu fiquei emocionada, joguei a folha de papel e falei assim, desenha vocês o que vocês estão pensando. Porque coincidiu o artefato redesenhado com o funil holístico do conhecimento, tá? As pessoas no centro, então aqui nós vemos o fluxo ver aqui, olha, tem um pontinho, que é o pontinho aqui interno do funil, que são as aplicações das mídias sociais, certo? Depois vem as mídias sociais propriamente ditas, e se vocês verem aqui, olha, aqui na espessura do funil, né, estão as mídias sociais propriamente ditas, e ali a integração, que é a infraestrutura. Então, vocês vejam que mesmo eles eles não conheciam a minha revisão sistemática de literatura, em nenhum momento foi apresentado o funil para eles, mas vocês vejam como é que a coisa acabou coincidindo, e não foi assim uma mera coincidência, né? Isso aqui foi estudo, foi
produto, né, do estudo que nós fizemos, e os praticantes chegaram ao mesmo resultado que nós, da academia, chegamos aqui com a revisão sistemática de literatura. Então, nós tivemos nesse projeto aqui a validação do artefato, né? Ou seja, as mídias sociais atenderam às suas funções, elas não só atenderam às funções da gestão de projetos, mas também da gestão do conhecimento. Houve uma aceitação técnica do artefato, então ele foi confirmado ter facilidade de uso, utilidade e conveniência. E as mídias sociais, como eu falei ali em cima, elas apoiam tanto a gestão do conhecimento como a gestão de projeto. E isso acabou se tornando uma contribuição. Evidências que nós tivemos com esse estudo. Isso eu achei maravilhoso. Até eu quero chamar aqui a atenção da doutora Dresch, porque as mídias sociais, olha, elas foram comparadas a um comportamento social. Ou seja, o que é um comportamento social? Escovar dente é um comportamento social, tomar banho é um comportamento social, trocar de roupa, né? Então, o uso da mídia social, ela está sendo equiparada ao comportamento social. E isso eu peguei justamente naquela parte onde a gente avalia o contexto, né? As mídias sociais como extensão da mente e do corpo humano, né? Você não vive mais, você não consegue, por exemplo, ir sair do seu escritório e ir até o toalete, por exemplo, sem levar o seu celular, porque parece que ele está preso a você. Então, ele foi considerado aqui extensão do corpo e da mente, porque quando você, principalmente no WhatsApp, quando alguém te põe uma mensagem, você imediatamente responde sem filtro, né, na sua consciência. Você responde com o calor da sua emoção, ou seja, é uma extensão da mente. E aqui a transferência do conhecimento tácito por meio de ferramentas tecnológicas, né? Existe um artigo que fala justamente que a narrativa é uma transferência de conhecimento e as imagens também. E nesse caso, muitas evidências lá de não consistência do projeto foram passadas por imagem e sem palavras. E quem recebeu já entendeu qual foi o problema que ele precisava melhorar no projeto. Então, teve essa transferência de conhecimento. E eu chamo aqui a atenção pelo seguinte, vocês estão vendo aqui que a mídia social está tendo um contato ali com o ser humano, né? E existe uma coisa que se chama teoria ator-rede. A teoria ator-rede, para quem não sabe, é a relação entre os humanos e o não humano, né? Então, vocês vejam como foi importante esse trabalho. Agora, no doutorado, eu já estou até pensando, uma das linhas de pesquisa, por exemplo, poderia ser pegar esses resultados, né, e levar para a teoria do ator-rede e fazer uma pesquisa em cima dessa teoria. Isso é uma hipótese hoje, inclusive. Contribuições. Na metodologia, né, nós tivemos a contribuição porque o Design Science Research, ele pôde resolver uma classe de problemas dentro das ciências sociais, como ela pode resolver uma classe de problemas dentro da área da saúde também. Eu confirmei uma teoria existente, que era a teoria do artefato SM4PM. Então, porque ela foi criada na teoria, o SM4PM. O que eu fiz foi pegar e aplicar ele na prática, e aí se confirmou. Então, eu confirmei uma teoria, o Design Science Research confirmou uma teoria existente. E esse artefato, ele também surgiu, né, aqui no DSR, novas aplicações, porque, na verdade, esse artefato foi feito para o gerenciamento de projetos. E o que nós fizemos aqui foi a aplicação desse mesmo artefato para a gestão do conhecimento. Tivemos aqui os conhecimentos reveladores, como eu passei no slide passado, então, o WhatsApp como extensão da mente e do corpo humano, né?
mais algumas contribuições teóricas, novos entendimentos aqui, teve vários, né? Então, a visão do conhecimento por meio do funil holístico do conhecimento, né? Porque quem estuda conhecimentos, uma hora você fala de processo, outra hora você fala de conhecimento da organização, né? Capacidade dinâmica, ambidestria, e aqui no funil holístico já deu uma visão mais ampla do conhecimento, da gestão do conhecimento, do fluxo do conhecimento, desde as pessoas até a organização, e isso voltando de novo para as pessoas. Outro entendimento aqui foi que esse conhecimento ocorre, né, em todos os passos, como ele ocorre em cada passo da gestão de projetos, isso foi importante. Entendimentos também de como colecionar conhecimento tácito por meio de ferramentas, isso foi legal, foi muito bacana. A gente também pode, de repente, fazer pesquisas, né, criar uma outra pesquisa em cima dessa contribuição, né? E a resolução de problemas, porque nós não estávamos conseguindo, isso quem trabalha em projetos sabe disso, né? Nós não estávamos conseguindo coletar as lições aprendidas durante o ciclo de projeto. E com essas ferramentas interligadas neste artefato, isso foi possível, né? Todo o conhecimento ele foi sendo registrado nessas ferramentas, né? E também aqui, a integração das mídias sociais facilita o uso, porque uma das coisas que o praticante reclamava era: poxa, cada vez vocês me dão uma plataforma a mais, é uma senha a mais que eu tenho que decorar, é um software a mais que eu tenho que entrar, e quando está tudo integrado, ele não precisa ficar pensando, né? Já está tudo lá, o conhecimento, eles vão ser guardados, né, todos no mesmo local, então não há essa necessidade de ficar se preocupando em ligar tal ferramenta para poder guardar um conhecimento, já está tudo integrado. Na prática, a resolução da classe de problemas aqui, nós chamamos que é a gestão do conhecimento no gerenciamento de projetos, que nós não temos, ainda é uma coisa muito falha em gestão de projetos. Eu sei que tem no público aí tem pessoas de gestão de projetos também, né? Esse artefato, ele se mostrou eficiente e sustentável, porque com um único artefato nós podemos fazer 2 gerenciamentos, tanto do conhecimento quanto de projetos, né? Esse artefato também ajudou na equalização do conhecimento, então toda a equipe ficou equalizada no que estava acontecendo, nos conhecimentos que estavam sendo passados, no entendimento dele, nas dúvidas, tudo isso, esse artefato ajudou via o Design Science Research. E a generalização aqui, né, porque nós podemos aplicar esse mesmo artefato para projetos de diversas complexidades, para empresas públicas, que foi o caso onde ele foi aplicado, e para empresas privadas também. Bom, aqui eu vou passar um videozinho rapidinho, onde tem onde a Polícia Militar vai colocar um depoimento aqui. O projeto da pesquisa de clima, né, juntamente com o estudo da SUI, trouxe o questionamento, né, do uso de dados, do uso do celular do policial particular, e hoje a instituição já viabilizou para nós o uso de dados através de Wi-Fi, através de qualquer quartel, para que a gente possa poder auxiliar a instituição com dados, contribuição de informações. Descobrimos, né, as inconsistências que existiam no projeto, sanando as irregularidades em parceria com o nosso CPD, rodando 2 ondas de incidentes, que foi o construído para a pesquisa de crime internacional. Né? A aproximação da academia com o governo é essencial e possibilita uma relação de ganha-ganha. Esta é a 4ª iniciativa realizada entre a Polícia Militar e a Uninove. O modelo aplicado pela SUI possibilitou o empoderamento do policial militar, a rapidez na comunicação no curso do projeto
da pesquisa de clima organizacional que encontra-se em fase de desenvolvimento. A aplicação do modelo nos inspirou a utilizá-lo em outros projetos, como o Sistema Informatizado de Gerenciamento e Avaliação e no Boletim de Ocorrência Eletrônico, este com mais de 530 mil boletins lavrados em todo o estado de São Paulo. Esperamos que para o próximo ano possamos estar concorrendo ao prêmio Projeto do Ano com uma destas iniciativas. Vejam quanta inspiração, né? Durante a realização do nosso estudo lá, o Major Carlos Eduardo estava nesse projeto do boletim de ocorrência eletrônico, que era um projeto muito maior, muito mais relevante, e eles, inspirados no nosso artefato, utilizaram no projeto deles. E foi de tamanho sucesso que eles estavam se sentindo incentivados a participar desse projeto em uma premiação, né? Então, foi muito bacana isso. E aqui, para fechar aqui, né, isso aqui, na verdade, essas palavras aqui, na verdade, foram as justificativas para mim começar a fazer esse trabalho, né? Veio de Blomqvist, foi um dos primeiros textos que eu li no meu mestrado, que ele diz o seguinte, olha, que a gente faz teoria para os praticantes, e essa é uma realidade, né? Porque nós queremos fazer uma coisa que faça bem, né? Fazer bem uma teoria e que ela seja bem recebida pelos praticantes, né? Mas que o praticante, ele pode nos ajudar nos nossos artefatos, né, com a teoria que vem da prática. Foi quando eles fizeram aquele refinamento, né? E eu tenho certeza que vocês vão encontrar isso também na área da saúde, né? Vocês vão aplicar lá os seus protocolos, os seus modelos, né? Os seus construtos. Com certeza vocês vão avaliar o contexto também, e dali vocês vão tirar bastante ensinamento, né? E é por isso que eu digo que a história continua com vocês que estão interessados em aplicar o Design Science Research. Antes de terminar, então, eu vou passar mais 2 slides. Esse próximo aqui, eu vou sugerir que vocês tirem fotos, print screen da tela, onde eu trouxe aqui alguns artigos que eu acho muito relevantes, né? Enquanto vocês estão tirando aí os print screen, esse primeiro aqui, do Carter Steele, ele fala em Design Science Research em projetos doutoral. O livro da doutora Dresch, obviamente, esse aí tem que estar na cabeceira, né? Gregory Hevener, quando ele fala em o posicionamento e a presença do Design Science, como você maximizar esse impacto, muito interessante. Trouxe aqui também 2 artigos meus, para vocês não lerem a dissertação, vocês podem pegar esses artigos, que um deles é o projeto da dissertação, né, o artigo final de dissertação, e o outro é da revisão sistemática de literatura, de onde saiu o funil, né? Tuan, interessantíssimo, olha, construção de questões no Design Science Research. Isso nasceu em 2019, a minha dissertação em 2017, se tivesse vindo antes, talvez eu me aproveitasse desse artigo. Von Broecker, ele traz uma edição especial aqui, né, que é qual foi o acúmulo de conhecimento que teve no DSR durante esses anos. E Vieringa foi o livro que eu me baseei para fazer toda a parte prática do Design Science Research, ok? Eu acho que vocês já tiraram foto aqui. O próximo aqui, se vocês também quiserem tirar um print screen de tela, para quem quiser fazer contatos comigo, né, a gente pode discutir Design Science, ver quais são os projetos que vocês têm, que vocês estão colocando aí, né, tanto de dissertação como de doutorado, muito bacana. Podem mandar e-mail, contato, que eu vou receber com muito prazer. E aí agradecer a todos pela presença, por estar me ouvindo aqui, espero ter contribuído de alguma forma.